Quando pensamos na América do Sul, frequentemente nos vem à mente florestas tropicais, montanhas majestosas e, claro, praias intermináveis. Mas sob toda essa beleza natural, se escondem mistérios que podem nos fazer refletir. Como civilizações antigas construíram tais enormes estruturas sem as tecnologias modernas? Por exemplo, você já se perguntou como os incas, sem quaisquer ferramentas contemporâneas, criaram aquedutos e templos tão complexos? É simplesmente incrível. Hoje, convido você a uma viagem pelas atrações mais místicas da América do Sul, onde cada pedra esconde seus segredos e cada trilha leva a enigmas que ainda não foram desvendados. Pronto para essa aventura? Vamos juntos revelar a grandeza e o mistério desses lugares. Machu Picchu, essa cidade lendária dos Incas, parece ter saído das páginas de um romance antigo. Imagine-se, você está no topo de uma montanha, cercado por nuvens, e diante de você se abre um mundo majestoso, que um dia foi o centro da vida dos Incas. Mas o que é exatamente esse lugar? Alguns estudiosos afirmam que era uma fortaleza, outros que era um templo, e há quem o considere uma residência para a nobreza. Sim, você não ouviu errado. O sonho de uma vida serena nas alturas, onde cada pedra é impregnada de história, realmente fascina. Machu Picchu não apenas atrai turistas com suas ruínas, mas também provoca eternas discussões sobre seu propósito. Todas essas questões, como fantasmas do passado, vagueiam por suas ruas de pedra e nos fazem refletir. Como os Incas conseguiram criar tamanha beleza em um lugar onde até Wi-Fi é difícil de encontrar? Pessoalmente, sempre me impressionou a ideia de como pessoas sem as tecnologias modernas conseguiram construir estruturas tão complexas que resistem ao teste do tempo. Portanto, se você ainda não esteve em Machu Picchu, talvez seja a hora de lá ir e tentar desvendar esses mistérios por conta própria. E agora vamos nos transportar para o Peru, onde nas vastas extensões de areia se esconde uma das criações mais enigmáticas da humanidade, as linhas de Nazca. Esses colossais desenhos realmente parecem enormes enigmas que poderiam dar origem a mais de uma teoria da conspiração. Imagine, você está voando sobre o deserto e, de repente, aparecem sob você imagens de animais gigantes e figuras geométricas que só podem ser vistas de uma certa altura. Como foram criadas? Os cientistas se debruçam sobre essa questão. Alguns acreditam que as linhas foram feitas para observações astronômicas, enquanto outros sustentam que são trilhas sagradas que levam a templos. E sabe o que é mais engraçado? Ninguém pode afirmar com certeza para que realmente serviam esses imensos desenhos, enquanto os habitantes locais provavelmente apenas desfrutavam de sua arte. Futuros arqueólogos e turistas se esforçam para decifrar o significado desses mistérios. Se algum dia você estiver no Peru, não perca a oportunidade de subir em um pequeno avião e ver essas linhas misteriosas com seus próprios olhos. A vista de cima pode lhe revelar um mundo totalmente novo, e quem sabe quem sabe você também se tornará parte de uma grande investigação para desvendarem os segredos de Nazca. Agora vamos nos transportar ao coração do Peru, a maravilhosa Sacsayhuamán, uma fortaleza que parece ter sido construída não por humanos, mas por gigantes. Imagine enormes blocos de pedra, perfeitamente ajustados uns aos outros, como se tivessem sido esculpidos de um único pedaço de rocha. Como os Incas conseguiram tal precisão sem cimento? Essa é uma pergunta que não só os turistas fazem, mas também os cientistas que investigam esse mistério há muitos anos. Algumas versões afirmam que os Incas utilizavam uma técnica especial que lhes permitia encaixar as pedras com ferramentas simples e métodos engenhosos. Outras teorias sugerem que seus segredos estavam relacionados a um conhecimento desconhecido sobre estrelas e a Terra. Ao olhar para essas paredes maciças, sempre me pergunto como conseguiram mover blocos tão gigantescos em altitudes onde cada gota de suor vale ouro. Se você estiver em Cusco, não deixe de visitar Sacsayhuamán. Não é apenas um lugar histórico, mas uma verdadeira arena para suas reflexões e fotos diante dessas impressionantes construções. Vamos nos deslocar para a Bolívia, rumo ao enigmático Tiwanaku, onde as ruínas da cidade megalítica geram mais perguntas do que respostas. Este lugar parece atrair amantes de mistérios e teorias da conspiração. Olhe só para esses blocos de pedra. Eles são tão perfeitamente trabalhados que parece que foram cortados com tecnologia a laser e não com ferramentas primitivas. Alguns especialistas afirmam que os habitantes de Tiwanaku dominavam técnicas que nem imaginamos, enquanto outros sugerem que aqui pode ter havido a intervenção de tecnologias extraterrestres. Isso mesmo, você não ouviu errado. Em torno dessa antiga civilização, pairam muitos mitos, o que confere uma atmosfera especial ao local. Lembro-me de ter vagado entre essas ruínas, tentando imaginar como as pessoas viviam cercadas por construções tão grandiosas. E Puma Punku? Essa é uma história à parte. Suas enormes pedras, encaixadas como um gigantesco quebra-cabeça, nos fazem pensar em como elas poderiam ter sido movidas e montadas. Este complexo megalítico não é apenas uma atração turística, mas uma verdadeira máquina do tempo, capaz de nos transportar para uma época em que os mistérios faziam parte do cotidiano. Se você decidir visitar Tiwanaku, prepare-se para que sua mente esteja constantemente tentando desvendar os segredos deixados por nossos antepassados.
Agora estamos indo ao Peru, para a fortaleza de Cuelap, que parece ter saído de um romance fantástico. Imagine, você sobe as nuvens e, de repente, um majestoso e antigo cidade da civilização, Chachapoya, se revela diante de você, guardando muitos mistérios e enigmas. Essas maciças paredes de pedra que se elevam em direção ao céu criam a sensação de que você entrou em um mundo paralelo. Dizem que, em tempos antigos, aqui viveram verdadeiros mestres da construção, que conseguiram erguer uma cidadela inteira a essa altitude. E sabe o que é interessante? Cuelap não é uma atração tão popular quanto Machu Picchu, mas isso a torna ainda mais atraente. Há menos turistas por aqui, e você pode aproveitar plenamente a atmosfera, mergulhando na história, como se fosse um dos primeiros exploradores a descobrir este canto escondido. Lembro-me de que, ao estar à beira do precipício, me sentia como se estivesse no topo do mundo, cercado por nuvens e antigas lendas. Incrível, mas é aqui que se pode sentir o espírito daqueles que um dia construíram essas muralhas, e talvez compreender o que é verdadeiramente o patrimônio cultural. Vamos nos deslocar para a Ilha de Páscoa, onde enormes estátuas de pedra, os Moai, aguardam por você. Esses monumentos enigmáticos, esculpidos em tufo vulcânico, impressionam por seu tamanho e expressividade. Imagine-se diante de uma dessas estátuas, e parece que ela está prestes a falar, contando a antiga história de seu povo, os Rapa Nui. Como será que eles as moveram? Os cientistas ainda se debruçam sobre esse mistério. Algumas versões afirmam que as estátuas eram balançadas sobre troncos, enquanto outras acreditam que técnicas especiais eram usadas para fazer as estátuas andarem, como se fossem seres vivos. Ao redor desses gigantes de pedra paira uma atmosfera de misticismo, como se eles guardassem segredos de uma civilização perdida. E assim, você caminha por essa ilha remota, com a mente repleta de perguntas. O que realmente aconteceu com sua população? Por que tais criações artísticas incríveis caíram no esquecimento? Cada estátua não é apenas uma peça de pedra, mas uma história inteira. E é aqui, entre esses símbolos, que você pode sentir a pulsação de uma cultura ancestral. Agora vamos nos trasladar para o Peru, onde estão as menos conhecidas, mas não menos impressionantes pirâmides de Tucumé. Essas estruturas enigmáticas, perdidas entre colinas verdes, contam a história de uma cultura antiga, da qual sabemos tão pouco. Imagine-se em meio a essas imponentes construções, sentindo que cada bloco de pedra é testemunha de tempos há muito passados. Construídas, provavelmente, pelo povo conhecido como Vascos, essas pirâmides serviram não apenas ao culto, mas também à união social. Mas surge a pergunta, por que eles abandonaram esse complexo surpreendente? Alguns pesquisadores acreditam que isso pode estar relacionado a mudanças climáticas ou até a conflitos internos. Sim, tais mistérios nos fazem refletir sobre quão frágil é a civilização e quão rapidamente ela pode desaparecer. Ao caminhar por esses locais históricos, você inevitavelmente se verá questionando o que realmente aconteceu com seus criadores. Cada pirâmide, cada pedra aqui guarda segredos que talvez nunca sejam desvendados. Agora estamos nos dirigindo a um dos cantos mais enigmáticos do Peru, o Complexo Templário de Chavin de Huántar. Este lugar parece ter sido arrancado das páginas de antigos mitos, labirintos subterrâneos, corredores sombrios e misteriosos altares ritualísticos. Quando pisei nesta terra pela primeira vez, senti-me como um herói de um romance de aventura, apenas que, em vez de tesouros, lutava contra a curiosidade e a perplexidade. Construído há mais de 3.000 anos, este complexo foi o centro da vida religiosa da antiga cultura Chavin, e sua arquitetura é simplesmente impressionante. Imagine-se vagando por túneis escuros e ouvindo o eco de seus passos. Isso não é apenas barulho, mas sim os ecos de uma história que sussurra seus segredos. Alguns pesquisadores afirmam que foi aqui que ocorreram rituais místicos, destinados a conectar as pessoas com as divindades. E como isso é fascinante! Mas por que essa obra-prima da arquitetura foi abandonada? Talvez tenha sido o resultado de intrigas políticas ou mudanças nas crenças religiosas. De qualquer forma, Chavin de Huántar continua sendo um verdadeiro mistério, que nos faz refletir sobre quão rapidamente os valores e crenças das sociedades humanas podem mudar. Dando continuidade à nossa viagem pelo Peru, vamos adentrar o misterioso mundo das pirâmides de Caral, que são consideradas um dos mais antigos centros urbanos do mundo, e não por acaso. Lembro-me de estar no topo de uma dessas pirâmides, sentindo que estava à beira de descobrir algo verdadeiramente grandioso. Aqui, no coração do deserto, encontram-se estruturas únicas, construídas há mais de 5.000 anos, e para ser sincero, é difícil transmitir em palavras a sensação de sua majestade. Caral não é apenas um conjunto de pedras, é um testemunho de uma civilização altamente desenvolvida, que deixou um rastro de perguntas. Como conseguiram erguer tais construções grandiosas sem a tecnologia moderna, e por que desapareceram tão cedo? Alguns pesquisadores sugerem que podem ter sido vítimas de catástrofes ambientais ou conflitos internos, mas isso apenas intensifica o mistério. Imagine como os antigos habitantes se reuniam aqui, discutindo assuntos importantes, talvez até celebrando a colheita, e de repente, tudo isso se desfez no nada.
Caral é uma história sobre como o mundo pode mudar rapidamente e como é fundamental preservar a memória do nosso passado para não repetirmos os mesmos erros. O próximo ponto de nossa fascinante jornada pelo Peru será a lendária cidade de Chanchan. Você sabia que não se trata apenas de uma das cidades antigas, mas sim da maior do mundo construída em adobe? Sim, você não ouviu errado. Chanchan foi a capital da civilização Ximú e, em seu auge, abrigou mais de 30 mil pessoas. Imagine como era barulhento aqui. Comerciantes, artesãos e até astrônomos, todos contribuindo para uma atmosfera única, repleta de vida e criatividade. Ao caminhar por suas ruínas, senti-me como se estivesse em um filme de aventuras. Em cada esquina há um mistério, e entre as altas paredes é possível ouvir o eco de histórias centenárias. Essas construções elaboradas, com seus padrões intrincados, não apenas lembram a habilidade dos antigos construtores, mas também demonstram como eles souberam utilizar os recursos locais de forma inteligente. Chanchan, com suas poderosas muralhas e vastas praças, não era apenas uma cidade, mas o coração de uma civilização poderosa, que infelizmente também desapareceu. Pense em quantas lições podemos aprender sobre nosso próprio tempo ao observar lugares como este. Assim que deixei as ruínas de Chanchan, meu caminho me conduziu a um capítulo completamente diferente da história do Peru, a monumental zona de Ollantaytambo. Esta surpreendente cidade-fortaleza dos Incas parece ter saltado das páginas de um livro de história. Imagine terraços elevados, esculpidos nas rochas, que parecem ter sido feitos para contemplar o nascer do sol. E aqui também podemos encontrar imponentes paredes e complexos de templos, que outrora serviram não apenas como proteção, mas também como locais de rituais religiosos. Frequentemente ouvimos falar do quanto os Incas amavam sua terra natal, e Ollantaytambo é, de certa forma, uma resposta visual à pergunta do porquê. Tudo ao redor é permeado pelo espírito do passado, e as majestosas montanhas que cercam a fortaleza parecem ser guardiãs que não permitem que o esplendor de outrora seja esquecido. Ao subir pelos terraços, tive a sensação de estar caminhando pela história, com cada degrau revelando novos horizontes. Mas não se deixe enganar. Por trás dessa beleza, esconde-se não apenas a romantização da antiguidade, mas também uma dura realidade. Os Incas lutavam pela sobrevivência em condições severas, e Ollantaytambo tornou-se uma verdadeira cidadela em sua luta contra os conquistadores espanhóis. Portanto, se algum dia você estiver aqui, não se esqueça de subir até o topo para admirar a vista, que provavelmente inspirou os Incas por séculos a fio. Após me aprofundar na história dos Incas e suas impressionantes fortalezas, fui transportado para um mundo que, à primeira vista, não tem nada a ver com as altas terracas de Ollantaytambo. Falo das esferas de pedra da Costa Rica, verdadeiros mistérios que levantam mais perguntas do que respostas. Imagine, bolas de pedra perfeitamente redondas, espalhadas por todo o país, como se alguém tivesse se esquecido delas aqui após um grandioso jogo de golfe. Mas o que são essas esferas? Elas variam de tamanho, desde uma bola de tênis até 1 metro de diâmetro. Cientistas ainda se debruçam sobre como essas esferas poderiam ter sido criadas e qual era sua finalidade. A versão mais comum sugere que eram símbolos de status ou, talvez, até objetos para rituais. Dizem que algumas delas eram usadas para demarcar limites territoriais, mas, considerando sua aura mística, não ficaria surpreso se alguém decidisse que eram apenas vestígios de um antigo jogo cósmico. De qualquer forma, essas esferas de pedra claramente não são meras descobertas aleatórias. Elas parecem silenciar, guardando os segredos de civilizações antigas que um dia habitaram essas terras. Então, se você se encontrar na Costa Rica, não esqueça de visitar essas esferas enigmáticas. Pode ser que elas revelem algo novo sobre nosso passado compartilhado. Quando ouvi falar pela primeira vez do Vale de Palpa, tive a sensação de que havia encontrado um canto secreto, que apenas aguardava ser descoberto. Este vale, localizado no Peru, encanta com seus antigos geoglifos, que, para ser sincero, parecem como se alguém tivesse decidido brincar de gigantesca arte na Terra. Surpreendentemente, muitos deles lembram as famosas linhas de Nazca, mas em uma execução mais enigmática e menos conhecida. Imagine só, você está à beira dessa imensa planície desértica, e diante de você se desenrola um verdadeiro mundo artístico, criado pelas mãos de povos antigos. Alguns estudiosos sugerem que esses geoglifos podiam servir como marcos de navegação, ou até mesmo rituais, ou talvez fossem apenas tentativas antigas de chamar a atenção de extraterrestres. Sabe, esses pensamentos nos fazem refletir sobre quantas coisas estão escondidas sob a superfície. E ali, parado, pensei, e se isso fosse apenas um jogo da mente dos antigos? De qualquer forma, o Vale de Palpa não é apenas um espetáculo visual, é um verdadeiro mistério que aguarda resolução. Portanto, se você estiver planejando uma viagem ao Peru, não perca a oportunidade de espiar esse mundo misterioso, pois quem sabe, talvez você seja a pessoa que desvendará seus segredos. Imagine que você está passeando pela floresta brasileira e, de repente, se depara com a Inga Stone, uma gigantesca placa de pedra que parece ter decidido, por conta própria, tornar-se uma obra-prima histórica. Ao se aproximar, você nota inscrições misteriosas que parecem dialogar com civilizações antigas.
Esses sinais enigmáticos não são meros grafites, mas verdadeiras mensagens do passado, deixadas por nossos ancestrais, talvez para contar suas histórias ou registrar eventos importantes. E aqui começa o verdadeiro jogo da imaginação. Quem poderia tê-las deixado? Talvez fossem os antigos indígenas que, como eu, adoravam deixar sua marca na história. Ou quem sabe um gênio criativo que achou que pedras comuns eram muito sem graça. Sempre que olho para a Inga Stone, sinto o impulso de decifrar esse enigma, como se fosse um participante de um antigo jogo de segredos do universo. Enfim, se você estiver no Brasil, não perca a oportunidade de tocar nessa mistério, pois ele realmente pode fazer você refletir sobre quanto ainda não sabemos sobre nossos antepassados. E agora, imagine que você está fazendo uma viagem pelas selvas colombianas e de repente depara-se com a Cidade Perdida. A Cidade Perdida que um dia foi uma verdadeira joia da civilização indígena, Teirona. Você se sente como se estivesse dentro de um filme de aventura, onde a cada passo se escondem mistérios e enigmas. Ao percorrer as trilhas sinuosas que levam a este lugar ancestral, senti-me um verdadeiro buscador de aventuras. Como se por trás de cada arbusto estivesse escondido o espírito de um antigo chefe, pronto para revelar seus segredos. Esta cidade, construída em altitudes elevadas, ficou abandonada por quase 1000 anos. E agora, as selvas, como um artista preguiçoso, envolvem-na cuidadosamente com suas folhas e raízes. Quando subi em uma de suas terras, uma vista deslumbrante se abriu diante de mim, e não pude deixar de refletir sobre como aquelas pessoas viviam, quais eram seus sonhos e medos. A Cidade Perdida não é apenas ruínas, mas um verdadeiro portal para o passado, que nos faz pensar em quão rapidamente uma civilização pode desaparecer se não cuidarmos de nossa história. Portanto, se você se encontrar na Colômbia e de repente sentir tédio, basta se aventurar na selva. A Cidade Perdida espera por você de braços abertos e com inúmeras histórias prontas para serem contadas. A América do Sul é um verdadeiro tesouro de mistérios e enigmas, onde cada canto guarda histórias que ainda não foram desvendadas. É surpreendente como civilizações antigas conseguiram criar estruturas tão impressionantes, utilizando apenas recursos disponíveis e, talvez, algum conhecimento que nós, como pessoas modernas, simplesmente perdemos ao longo do caminho para o progresso tecnológico. Já parou para pensar em como isso foi possível? Pessoalmente, não consigo me livrar da ideia de que por trás de cada pedra poderia haver algo mais do que uma simples descoberta arquitetônica. Então, deixe nos comentários o que você acha. Será que os antigos construtores conseguiram se virar sem as tecnologias modernas? Ou há algum conhecimento místico envolvido? Se você gostou deste episódio, não se esqueça de se inscrever no canal, pois ainda temos muitas mais viagens fascinantes pelo mundo dos mistérios e enigmas que estão apenas esperando para serem revelados.